Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, ontem tivemos aqui nesta Comissão entidades, sindicatos e comissões de trabalhadores da TAP e hoje concluímos o conjunto de audições que estavam previstas. Temos connosco o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, Fernando Henriques e Armando Costa, é assim, não é? Os trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling, Erasmo Vasconcelos, também está connosco, e o Sindicato Nacional dos Engenheiros não foi possível estar presente e, portanto, não temos cá. Esse sindicato também foi convidado para estar presente nesta audição por motivos de indisponibilidade de agenda. Como está previsto nesta audição, os senhores, cada entidade tem 5 minutos para uma intervenção inicial e depois cada um parlamentar colocará as questões em conjunto, cada um 5 minutos, e haverá 5 minutos também para respostas finais. Portanto, é muito simples este modelo. Já me solicitaram que teriam mais 1 ou 2 minutos. Terei essa tolerância, mas agradeço a vossa... É importante também o que vão dizer, não é? Portanto, faz favor. Estou a dar a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores da Aviação de Aeroportos, ao CITAVA. Fernando Henriques, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, agradecer, em nome do CITAVA, o convite para esta audição. É um tema sempre importante, já nos trouxe aqui algumas vezes. Nós ouvimos ontem, muito atentamente, as duas audições e ficámos com a percepção, ou ficámos com a ideia de que podia haver essa percepção em quem estava, nos senhores deputados, em primeiro lugar, e em quem estava em casa a ouvir, que os trabalhadores da TAP, os sindicatos da TAP, na sua generalidade, são favoráveis à privatização, ou são indiferentes, ou são favoráveis à privatização da TAP. Ora, o CITAVA quero deixar desde já claro, para que não restem dúvidas, que enquanto o maior sindicato do setor, o maior sindicato do Grupo TAP, com mais de 2.500 associados no Grupo TAP, é frontalmente e claramente contra a privatização da TAP. Aliás, não é surpresa para ninguém, há aqui vários deputados que já nos acompanham nesta matéria há muitos anos e que já nos ouviram aqui nestas comissões dizer isto mesmo. Felizmente, temos tido sempre uma posição coerente e a realidade tem-nos dado razão. Deu-nos razão em 2000, 2001, com o primeiro processo com a Swissair. Se a TAP tivesse sido privatizada na altura, já tinha desaparecido. Deu-nos razão em 2014 com o Sr. Efromovich, que depois, 2 ou 3 anos depois, foi preso por corrupção. E deu-nos razão na última, que foi concretizada em 2015, porque se a TAP tivesse continuado naquele registro, sem intervenção que foi feita depois, aquela ou outra semelhante, a TAP hoje também já não existiria. Portanto, desse ponto de vista, e reiterando a clareza da posição do CITAVA, reiterando também, enquanto maior sindicato do Grupo TAP, a nossa posição é clara e frontalmente contra a privatização. Dito isto, fazendo aqui um enquadramento da situação, nós, fruto da pandemia e daquilo que foi a reversão da privatização pelo governo anterior, portanto, António Costa, 2016, nós assistimos, e dissemos-lo aqui também, não ao crescimento, ouvimos muitas vezes ontem esta palavra, ao crescimento da TAP. Nós dissemos várias vezes que a TAP não estava a crescer, estava a inchar. E tudo aquilo que incha, rebenta. Não é? Todos nós sabíamos, e também o dissemos aqui, que a intenção do privado que estava na TAP era inchar a TAP, insuflar a TAP para dispersar o capital em bolsa ao fim de 5 anos, ir à sua vida e depois quem ficasse cá que fechasse a porta. Não é? A pandemia o que veio, no fundo, veio trazer a nu todas as deficiências daquilo que foi feito depois em 2016 com essa reversão, que foi um pouco coxa, foi melhor que nada, é verdade, mas que foi um pouco coxa, porque no fundo continua a deixar a gestão totalmente nas mãos dos privados, uma parceria que deu grande e continua a dar, ainda agora, a notícia quase de última hora, a Azul vai continuar a reforçar a sua operação para Lisboa, concorrendo diretamente com a TAP, retirando cota de mercado à TAP, e não é de agora, é desde o tempo em que o Sr. Neilman estava na TAP. Portanto, houve aqui uma parceria que foi muito vantajosa para a Azul e que não foi assim tão vantajosa para a TAP. Portanto, com a pandemia e com esta intervenção que foi feita pelo Estado português na TAP, felizmente, senão a TAP, volto a dizer, não existiria, o que é um facto é que nós estamos hoje confrontados com uma redução brutal
menos 30% da força de trabalho que havia em 2019, com uma atividade que já hoje está nos níveis de 2019. E, portanto, nós estamos a fazer a mesma operação com menos 30% de trabalhadores. Com a saída de quadros altamente qualificados, ontem foram dados aqui vários exemplos, nós pretendemos acrescentar e não propriamente estar a repetir coisas que foram ditas, mas com a saída de quadros altamente qualificados e especializados, isto num país como o nosso, que tantas vezes se fala na necessidade de reter quadros qualificados, nós estamos a depauperar e a deixar de pauperar a TAP. Portanto, um plano de recuperação que foi feito, de reestruturação que foi feito, com uma expectativa de retoma em 2025, quando a retoma acontece já em 2002, em pleno 2022, e nós estamos com um plano ajustado, que também, como ontem foi dito, não se conhece, não é conhecido, mas que foi ajustado para uma realidade, foi feito para uma realidade que só previa a retoma lá para 2025. Depois, nós temos muita dificuldade em perceber se quem gera TAP são os senhores de Bruxelas, se quem gera TAP são os carrascos dos senhores de Bruxelas. Temos muita dificuldade em perceber quem é que gera mesmo a TAP. Porque, ontem também foi aqui dito várias vezes, qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que se coloque, Bruxelas não deixa, Bruxelas não permite. O plano isto, o plano aquilo, parece que esta administração da TAP só tem autonomia para escolher a frota automóvel ou para escolher os escritórios de luz para onde pretendem ir, porque, apesar da renovação da frota ter sido tão polémica na semana passada, há outras decisões que estão a acontecer, nomeadamente a mudança de sede, tão ou mais gravosa, não só para a companhia como para os trabalhadores, como a mudança da frota automóvel. E depois deparamos-nos com um comunicado da Comissão Executiva, no dia seguinte à tomada daquela decisão, à tomada de decisão não, ao anúncio da decisão, compreendendo o sentimento geral dos portugueses. Ora, isto significa, infelizmente, que a TAP tem uma administração, tem uma gestão que vive num casulo, vive numa bolha aliada daquilo que é a realidade. Aliada daquilo que é a realidade do sentimento dos portugueses e do sentimento dos trabalhadores. Faz-nos lembrar um bocado a falta de noção de uma conterrânea da senhora Presidente da TAP, executiva, Maria Antonieta, que quando disse não têm pão como um brioche. É o que nós estamos à espera um dia destes de chegar à TAP, colocar os problemas e a senhora dizer não têm pão como um brioche. Portanto, é esta a falta de noção da gestão da TAP com que nos deparamos hoje em dia e que torna o dia-a-dia da companhia extremamente complicado. Foi feito um acordo temporário de emergência com todos os sindicatos num cenário completamente catastrófico, com a operação toda no chão, com a frota toda no chão, com uma ameaça. Também o dissemos aqui, tivemos a oportunidade de o fazer, que nenhum governo de direita em Portugal teve coragem de o fazer. Um governo do Partido Socialista fê-lo, uma ameaça de regime sucedâneo, uma pistola apontada à cabeça dos sindicatos, ou assinam isto ou vão para o Código do Trabalho. Foi feito nesse contexto e agora, estranhamente, deparamos com mais esta colocação da privatização na ordem do dia, por parte de um Primeiro-Ministro que até já comparou a TAP às caravelas, vejam bem, comparou a TAP às caravelas, e que, pelos vistos, entre declarações de 2014, que tenho aqui dizendo já 51%, 51%, não permitiremos que a TAP tenha mais de 51% do capital privatizado, pelos vistos, um flic-flac à retaguarda, e agora já pode tudo. Havia muitas, e ontem foram aqui ditas várias, eu concluo já, Sr. Presidente, dizer qual é que é a importância para mantermos a TAP pública, a importância para a economia nacional, a importância para o turismo, a importância na ligação às comunidades, na ligação às regiões autónomas, à diáspora que é enorme e espalha-se pelos 4 cantos do mundo, mas nesse particular, e só nesse particular, porque quando falamos do Governo parece que falamos de uma coisa e quando falamos do Sr. Ministro... concluir agora? Concluo, já, Sr. Presidente. E verdade seja dita e honra-lhe seja feita, nesse particular o Sr. Ministro das Infraestruturas tem tido um papel de defesa da TAP pública e da importância da TAP pública, que é, parece-nos, também único no seio do Governo. Estranhamos muito isto e lamentamos e lutaremos e resistiremos até onde for possível. Muito obrigado. Daria agora a palavra, então, à Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling. O Sr. Erasmo Vasconcelos, faz favor. Tem 5 minutos, com a tolerância também. Eu se calhar vou passar só para aqui para... Já percebi que há uma dificuldade com o microfone. Muito bem, agora sim. Olá, muito boa tarde. Não, está bom, obrigado. Está bom, muito obrigado. Antes de mais agradecer a oportunidade que nos é dada, nem sempre temos esta oportunidade de poder aqui expressar
onde são tomadas as decisões, aquilo que é a visão e a realidade da TAP e das empresas do seu grupo. Neste caso, falarei mais em nome, centrarei a minha intervenção mais em nome da Ground Force. Para já dizer que a ligação que temos com a TAP é uma ligação que representa... A TAP representa cerca de 70% daquilo que é a nossa atividade e a nossa receita. Daí esta questão da privatização que está em cima da mesa ser uma preocupação premente para todos, pois poderá pôr em causa o futuro da Ground Force como a conhecemos. E principalmente numa altura em que ela se encontra já fragilizada... Obrigado. E numa altura em que ela se encontra já fragilizada por uma série de circunstâncias que são do conhecimento público, a pandemia, com origem na pandemia, que depois dá origem a um processo de insolvência no qual ainda nos encontramos, que teve um desfecho há poucas semanas, que vai permitir ainda, não sabemos se será essa a decisão, a vontade do acionista, Sr. Alfredo Casemiro, ou não recorrer para o Constitucional, e preocupa-nos bastante porque neste momento temos dificuldade em cumprir com aquilo que são as nossas obrigações para com os nossos clientes, nos quais incluímos a TAP, dado a uma falta de mão de obra. Mas, por exemplo, se a TAP for privatizada e se o futuro dono, o futuro acionista da TAP privado, decidir que hoje a TAP como existe é excessiva e passar o hub, ou passar a centralizar muito daquilo que será a sua operação em Madrid, o que hoje somos poucos, amanhã seremos sedentários para aquilo que será a nova operação e o projeto previsto para uma TAP, e isso assusta-nos bastante. Daí ser uma das razões pelas quais defendemos a manutenção da TAP na esfera pública. Não só por isso. O Fernando já fez aqui referência a outro género de questões que também, enquanto cidadãos e contribuintes, nos fazem estar do lado também da defesa, a questão da insularidade, a questão até, dávamos o exemplo concreto da própria pandemia, onde há uma série de serviços, de transportes de bens essenciais, que se não fosse a existência da TAP, de acordo com a estrutura que tem, não teriam acontecido. Não estamos a ver um privado a fazer voos para se deslocarem por razões que até poderemos considerar como humanitárias, para trazer aparelhos essenciais ao suporte da própria vida, como aconteceu, como a TAP o fez. Quer dizer, não podemos prender-nos só aqui numa questão, hoje em dia, as questões do capital, do déficit da dívida, mas há aqui questões sociais, há outro género de questões que também têm que estar em cima da mesa, que têm que ser enquadradas e que têm que pesar bastante naquilo que será uma decisão futura relativamente ao posicionamento do Estado português e do Governo relativamente à posse ou não da TAP. Eu vou centrar-me aqui um pouco mais só na questão aqui da Ground Force, como compreenderão, aproveitando a oportunidade. Nós estamos aqui numa situação em que há um interessado, é do conhecimento público, está, como se poderá dizer, apalavrado a entrada no capital da Ground Force de uma empresa de nome NAS. Enquanto não houver o tal desfecho judicial, não se poderá concretizar a efetivação do negócio. Como compreenderão, está a levantar uma grande expectativa, porque possivelmente poderá implicar uma revisão do acordo de empresa. Normalmente as revisões dos acordos de empresa, perante os paradigmas atuais daquilo que são as gestões atuais e dentro das economias de mercado, impõem normalmente níveis de precarização mais acentuados. Existe uma grande preocupação relativamente a isso. O que é que daqui poderá advir? E por isso achamos que também a presença do Estado, mantendo o capital na TAP e, por consequência, na Ground Force, poderá fazer uma defesa mais acérrima daquilo que será o interesse dos trabalhadores, no sentido de reverter intenções possíveis de precarização. Gostava também de falar aqui de uma questão. Eu sei que estamos em insolvência, alguns até me poderão levar a mal, mas estamos perante uma crise inflacionista, e essa crise inflacionista tem levado a uma perca acentuada de rendimento. É uma questão que também nos preocupa, que é a questão da necessidade de atualização salarial dentro da Ground Force. Há um certo mito urbano a nível nacional de que os trabalhadores da TAP e das empresas congêneres do grupo oferem salários muito acima da média e que
e que até tem uma situação remuneratória, é assim, isso é uma parte da TAP, mas há uma parte também significativa da TAP que luta com as mesmas dificuldades remuneratórias e até em termos de direitos e de legislação laboral como os restantes trabalhadores. Daí acharmos necessário também haver esta preocupação da presença do Estado, e o Estado com o seu papel na aplicação de leis que permitam uma justa redistribuição e remuneração e na luta contra a precariedade. Por isso é mais um fator para que a manutenção da TAP em mãos públicas, apesar de sabermos que já nem hoje o Estado é um centro que dê garantias de luta contra a precariedade. Sabemos que o próprio Estado às vezes é fonte emanadora de precariedade, mas sempre dará mais garantias do que a existência de um privado que possa vir num futuro. Outra questão é a questão da infraestrutura. Está um pouco afastada, não está assim tão afastada como julgarão. Liga-nos um pouco também à necessidade ou não da existência de um novo aeroporto. Hoje quem trabalha, ou quem frequenta, ou quem utiliza, vou referir ao aeroporto Humberto Delgado, verifica sem margens para dúvidas de que a infraestrutura está limitada, ultrapassou toda a sua capacidade para aquilo que é a atual procura. E isso levanta uma série de problemas, tanto para os trabalhadores como para os utilizadores, que são necessários ultrapassar. Gostava só de terminar aqui com duas questões. O fim da TAP e todo este projeto que se tem vindo a implementar nos últimos anos, com algumas alterações, já tem trazido alguns problemas, como por exemplo o infantário. A TAP tem um benefício a nível nacional, que oxalá fosse possível estender à restante realidade dos trabalhadores, que tem um infantário que labora 24 horas por dia. E isso é um apoio fundamental, tendo em conta o que é hoje a realidade laboral, em que as jornadas laborais são cada vez mais distendidas, em que temos problemas de apoio à natalidade, e este infantário está em risco, tanto para os trabalhadores da TAP, como para os trabalhadores congêneres das empresas do grupo TAP também. É um problema a resolver. Agora, para concluir? Então, eu concluo aqui, senhor Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, teremos agora, ouvimos já as entidades, o Sindicato de Trabalhadores do CITAVA, e a Comissão de Trabalhadores também, dos Serviços Portugueses de Handling. Vamos agora colocar as questões dos deputados, os diferentes grupos parlamentares. Como sabem, este requerimento foi apresentado pelo PCP, aprovado nesta Comissão. Compete então à Sra. Deputada Paula Santos a primeira intervenção ou questões a colocar. Pedi a todos os seus deputados que se cumprissem os 5 minutos que estão definidos. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a presença do CITAV e da Comissão de Trabalhadores dos Serviços de Handling, agradecer também o conjunto de contributos que trouxeram para esta discussão. Nós consideramos que, perante as intenções já expressas pelo Governo relativamente à TAP, que fazia todo o sentido ouvir também as organizações representativas dos trabalhadores relativamente a esta matéria, e por isso avançámos com este requerimento aqui na Comissão de Economia. Gostaria de fazer uma primeira referência. Não é a primeira vez que está em curso um processo de privatização da TAP. Aliás, já foram aqui dados até alguns exemplos de o que é que aconteceu em momentos anteriores, caso tivesse concretizado essa privatização, em particular com a Swissair, já não havia TAP neste momento. Também conhecemos aquilo que foi, de facto, a gestão ruinosa da gestão privada, agora desta última, que foi decidida por parte do Governo, PSD e CDS, e os impactos que teve na TAP, e, portanto, eu creio que quando se coloca em cima da mesa neste momento o objetivo da privatização da TAP, revela de facto uma opção política, porque ao longo de todos estes anos, é verdade que na sequência da pandemia viveu-se um período muito difícil, e muito difícil também para a TAP, e houve de facto esta necessidade de intervenção, mas que infelizmente não foi num sentido de facto de garantir e de salvaguardar todos os postos de trabalho e as remunerações por parte dos trabalhadores, de salvaguardar a frota e a sua capacidade, quer na manutenção e
e na engenharia foi no sentido contrário, mas sob o plano de reestruturação já lá iria novamente, mas a verdade é que durante 25 anos a empresa não teve qualquer tipo de apoio por parte do Estado. E isto revela, de facto, todos nós conhecemos a importância da TAP e acompanhamos os aspectos que já foram aqui colocados, mas a verdade é que a TAP é uma empresa que tem dado muito ao país e que pode dar muito ao país. É preciso que a sua gestão não seja uma gestão de facto que vai ao encontro daqueles que são os interesses do nosso povo e do nosso país, e não uma gestão como está a ser feita neste momento, em que na prática que de facto não tem contribuído efetivamente para reforçar e para assegurar a TAP a capacidade da operação e todas as suas potencialidades. Gostaria de fazer a seguinte referência, aliás, relativamente ao plano de reestruturação, porque parece-nos a nós, aliás, tendo em conta não só o não ser público e os próprios trabalhadores não terem dele conhecimento, que eu acho que só por si isso já revela bastante, mas o conjunto de imposições e as condições que foram feitas para reduzir, foi isto que foi feito, não só para destruir milhares de postos de trabalho, cortar nos salários, reduzir a operação da TAP, quando agora se identifica de facto que esses trabalhadores são necessários e que, do ponto de vista das remunerações, a reposição dos salários deve ser naturalmente uma prioridade. Mas isto conjugado com as intenções, aliás, da mudança da sede para o Parque das Nações, os impactos têm também um conjunto como o refeitório, o infantário para os próprios trabalhadores, e isto para dizer o quê? Que este plano de reestruturação, tal e qual como está a ser implementado, ele é já uma peça deste caminho de preparação da TAP para a privatização. Temos visto isto ao longo de décadas, podemos dizer nos últimos 20, 30 anos, a gestão que foi feita relativamente à empresa foi sempre na perspectiva da sua preparação para a privatização. E aqui é que está, este é o problema da TAP, e este tem sido o problema, que são as opções dos vários governos que têm passado. Gostaria ainda de fazer uma outra referência, porque nós defendemos, de facto, a gestão pública e consideramos que a gestão pública que é o caminho, de facto, para assegurar que a empresa aqueles que são as suas mais... Ou seja, o facto da empresa contribuir para a coesão territorial, para a ligação com as regiões autónomas, da ligação com as comunidades portuguesas, com os países de língua portuguesa, as ligações intercontinentais que têm, é de facto de uma grande preocupação. A gestão pública é necessário, mas é necessário que ela seja no sentido, de facto, de colocar a empresa ao serviço do nosso país, e não é isso que está a ser feito. E aquilo que está a ser feito é numa linha... Vou terminar, Sr. Presidente, de descredibilização, num caminho de destruição da empresa para justificar a sua privatização. Permita-me só uma última referência para dizer o seguinte: o Governo tem colocado, e na última discussão do Orçamento de Estado também, mas o Primeiro-Ministro fez referência também aqui na Assembleia da República, a necessidade, faz essa referência, de encontrar um parceiro para a TAP, mas isto na prática é levar à própria destruição da empresa, aliás, tornando numa companhia regional. Não é isso que nós necessitamos para o país e, portanto, estes contributos por parte dos trabalhadores relativamente à situação da empresa, mas aquilo que também é estratégico para o seu desenvolvimento e, de facto, para potenciar a sua atividade, consideramos que deve ser uma prioridade para que, de facto, a TAP, enquanto companhia de bandeira, assim o seja de facto e que esteja, como já aqui referi, que esteja ao serviço dos interesses do povo e do país. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes destes dois sindicatos, ou do Sindicato e da Comissão de Trabalhadores, agradecer a exposição que fizeram e queria aqui só precisar uma coisa. Nós ontem ouvimos 5 sindicatos e uma Comissão de Trabalhadores, e hoje um de cada.
E em relação à futura possibilidade de privatização, tal como foi anunciada pelo seu Primeiro-Ministro, há um sindicato a favor da privatização, disse aqui ontem, sempre foi favorável, os senhores são contra a privatização, por sempre foram contra. Os restantes, há uma comissão de trabalhadores, também o disse que era contra, os restantes não se quiseram pronunciar em relação ao assunto. Nem manifestaram, da nossa parte, não ficámos nem com, nem sem a sensação de que eram a favor, não se quiseram pronunciar, até por motivos de cautelas ainda nesta fase, em que o processo possível de privatização possa vir a acontecer. Mas destas audições que foram aqui realizadas, quer hoje, quer há 4 meses e 13 dias, foi no dia 31 de maio, basicamente as conclusões são relativamente as mesmas. Os sindicatos estavam e estão descontentes, estavam e estão indignados, estavam e estão revoltados. Não só porque foram confrontados com um plano, sem serem ouvidos, sem participar, mas agora ainda mais que, de repente, estando em implementação um processo de reestruturação, que é duro, sobretudo para os trabalhadores, que implicou mais de 2.000 despedimentos, uma redução de salarial superior a 25%. Praticamente o grande ónus da reestruturação, como acontece normalmente com as reestruturações, vai sempre para a carga salarial, para os gastos, para as despesas com o pessoal. O que é facto é que no meio deste processo em curso é anunciada uma intenção de privatização já em força em 2023. Portanto, quem até dia 31 de março defendia uma gestão pública, capital maioritariamente público, hoje dá o dito por não dito, mas já nos dizem que não, isso já estava pensado. Isso já estava pensado, que havia sempre uma intenção de entregarmos a TAP a um privado. Bem, isso foi sempre a intenção das outras privatizações. Foram tentadas e mesmo aquela foi consumada. Foi encontrar um parceiro internacional, uma grande companhia, que fosse serviço de alavancagem para as rotas da TAP, para o hub da TAP, mas ainda que desse maior escala à nossa companhia de bandeira. E, portanto, o PSD estranha tudo isto, porque este voto face. Já vimos alguns argumentos, que realmente o Covid alterou as regras, digamos que a forma como o mercado da aviação está organizado na Europa e no mundo, há uma maior concentração de companhias e que a TAP não pode ficar de fora. Bem, mas foi sempre assim, nós sempre procurámos arranjar um parceiro forte, um grupo forte, onde nos pudéssemos, digamos que, incluir, onde da qual a TAP pudesse usufruir dessa rede para, digamos que, melhorar a sua frota, melhorar o seu negócio e ter melhores resultados do que aqueles que, infelizmente, não têm conseguido alcançar ao longo dos anos. E, neste momento, a gente sabe mais qualquer coisa, não é? Porque, entretanto, a senhora CEO da TAP, ontem em Ponte Soura, abriu um bocadinho o véu e disse que é a última oportunidade, este plano de reestruturação é o único, é a última oportunidade para a TAP se salvar. Porque durante os próximos 10 anos não há mais apoio do Estado. Bem, e nós sabemos que a TAP tem 700 milhões de euros para pagar de dívidas no próximo ano e no seguinte, e este ano, apesar dos resultados operacionais, resultados da operação, da atividade ser interessante, maior que 2019, os prejuízos estão-se a acumular. Portanto, em 31 de dezembro, se chegarmos ao final do ano com 100 ou 200 milhões de prejuízos, alguém vai ter que os pagar. A TAP tem condições para ir à banca ou arranjar uma entidade financeira que lhes dê cobertura para suportar esses encargos ou não. Porque do Estado não vai poder ter aval. Nem as garantias de empréstimos como fez durante décadas. Portanto, e como é que vai ser? Portanto, eu creio que o Ministro Pedro Nuno Santos, o Governo foi confrontado com esta realidade. E, perante esta realidade, é preciso atalhar caminho. E, portanto, aquilo que não estava pensado, ou se calhar até estava, é preciso rapidamente, em força, avançarmos para um processo de privatização. E, de repente, surgem novamente aqueles grandes grupos, a Lufthansa, a Air France. Eles, já no passado, estavam todos interessados. Quando chegou a hora da verdade, nenhum deles esteve interessado. Portanto, esperemos que agora, se isto acontecer, realmente estejam verdadeiramente interessados e que resolvam o problema da TAP. E a questão que vos queria deixar, no meio disto tudo, é se, de certeza que vai haver negociações convosco. Aliás, a CEO também disse ontem que uma das falhas da sua gestão é a má comunicação com os trabalhadores. Também disse com os contribuintes, portanto, não sei por que razão, mas com os trabalhadores. Acho que é um bom indício que é necessário sentar-vos à mesa e convosco... Queira concluir, deputado? Vou já concluir, Sr. Presidente. E convosco, digamos, construir um outro caminho para o futuro da TAP. Por caso contrário, vamos andar sempre de costas voltadas, os trabalhadores por um lado, a administração por outro, e quem perde é a TAP.
É só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. A palavra agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar, à Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Faz favor, tem 5 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, antes de mais, saudar as entidades representativas dos trabalhadores da TAP aqui hoje presentes, agradecer toda a informação que nos prestaram, reforçar que, sem sombra de dúvida, os trabalhadores da TAP são a grande mais-valia da companhia, foram o garante da companhia na fase difícil que atravessamos da pandemia, mas também ainda nesta fase difícil da sua reestruturação e recuperação. Por isso, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixo-vos esta palavra de apreço, de agradecimento e também realçar esta constante partilha de informação e troca de impressões que tem acontecido ao longo dos anos com as diversas estruturas representativas dos trabalhadores da TAP. Posto isto, é preciso relembrar aquilo que nos trouxe até aqui. É preciso relembrar que a TAP, à custa de uma má gestão privada, com um parceiro que de estratégico não tinha nada, entrou numa pandemia com resultados que já eram catastróficos. Em várias matérias, quer seja do ponto de vista dos capitais sociais negativos, quer seja do ponto de vista da dívida, ou até mesmo das questões mais operacionais. E a propósito desta matéria, e aproveitando até a presença do CITAVA nesta audição, era interessante que nos pudessem esclarecer, dar alguma explicação sobre umas alegações que o deputado Bruno Dias, do PCP, que hoje não está aqui presente, tem vindo a fazer já desde a privatização da TAP em 2015, sobre um negócio de umas trocas de aviões que já estariam encomendados, um negócio que terá sido danoso para a companhia e acho que era interessante podermos ter alguma informação sobre este assunto, se assim nos puderem esclarecer. É preciso também relembrar que este investidor privado não foi capaz de acudir à companhia, como sabemos, durante a pandemia, não estando disponível para colocar um único cêntimo que fosse para a salvar, pelo que sim, foi o Estado, foi a intervenção pública que salvou a TAP. Foi a intervenção pública que impediu a TAP desaparecer. E apesar de ter surgido num contexto de extrema dificuldade, com grandes exigências para os trabalhadores, a verdade é que o plano de estruturação negociado pela União Europeia foi o que permitiu salvar a TAP durante a pandemia. Mas é preciso esclarecer, mais uma vez, que o Governo fez esta intervenção pública na TAP em 2020 não com o objetivo de a nacionalizar, mas como uma ação decisiva, fundamental, para que a empresa não acabasse. Isto porque a TAP é muito mais do que uma companhia aérea nacional, como vocês sabem, mas é também demasiado importante para a economia do país para que o Governo a deixasse cair. A TAP representa exportações de cerca de 3 mil milhões de euros, 1,2 mil milhões de euros de compras de produtos e serviços a empresas nacionais, 700 milhões de euros de bilhetes comprados por portugueses, que de outra forma passariam a ser importações, para além dos 300 milhões de impostos pagos por ano e o facto de empregar de forma direta e indiretamente cerca de 100 mil trabalhadores. E é por este enormíssimo impacto da TAP tem na economia portuguesa que era imperativo uma intervenção do Estado para que a companhia fosse salva e não desaparecesse. Mas até relativamente a este assunto, confesso que também nunca cheguei a perceber qual era o entendimento do PSD, se tinha também feito esta intervenção na TAP, se tinha deixado cair a companhia, não sei se alguma vez nos poderão esclarecer também relativamente a esta situação. Mas refira-se que é este efeito sistémico que a companhia tem na portuguesa, que impede também que se possa reduzir a um simples cálculo de quanto paguei e quanto recebo, e tenho pena também não estar aqui hoje o colega da Iniciativa Liberal, porque eles têm tentado alimentar este cálculo de quanto paguei e quanto recebo, sem ter em conta este efeito que a TAP tem na economia portuguesa e daquilo que estaria em causa se a TAP tivesse desaparecido em 2020. Sobre a possibilidade de privatização numa parte do capital da TAP, lembro que não é uma novidade e não percebo também esta estranheza que se levantou na Assembleia, pois, na verdade, a solução de integrar a TAP num grupo importante da aviação tinha sido já defendida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas no próprio dia em que a Comissão Europeia deu luz verde ao plano de reestruturação. Portanto, na conferência de imprensa, o Sr. Ministro das Infraestruturas adiantou já que seria a forma mais sólida e consistente de garantirmos a viabilidade da companhia. Mas também já em janeiro, o então candidato, agora Primeiro-Ministro António Costa, durante o debate com o então líder da oposição do PSD, Rui Rio, defendia que a companhia estaria em condições de, assim que possível, alienar capital e encontrar o parceiro estratégico
que garantisse a robustez à companhia e que, felizmente, sabíamos que já nessa altura, já em janeiro, existiriam vários grandes grupos europeus interessados na aquisição da TAP. Por isso, para finalizar, a pergunta que deixo às organizações de trabalhadores é que, se for encontrado um parceiro estratégico para que a empresa ganhe escala, possa alavancar as vendas e aproveitar as sinergias, sendo devidamente asseguradas as diversas preocupações e condições, nomeadamente no que diz respeito às rotas estratégicas de ligação com as nossas comunidades, à afirmação do Hub de Lisboa, sem esquecer, obviamente, as condições remuneratórias e laborais dos trabalhadores, se, na vossa opinião, esta solução poderá ser ou não o melhor rumo para a companhia. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. A palavra agora ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Tem 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, primeiramente, os representantes do Sindicato e da Comissão de Trabalhadores da TAP, Srs. Deputados. Bem, isto há muito a dizer e já muito foi dito sobre a TAP, mas eu gostava de começar por pedir desculpa ao meu colega e amigo Jorge Mendes, porque falou e muito sobre a TAP, mas nós ainda não conseguimos perceber qual é o posicionamento do PSD face à reprivatização ou não da TAP. A posição do PS é clara, vai no seguimento do que o Sr. Primeiro-Ministro disse, é natural que suportem essa decisão. A do PCP é clara, a do Chega é clara, mas no PSD ouvimos falar muito nesta questão, mas ainda não conhecemos uma posição final. E era bom, até para o debate, que finalmente que dissessem sim ou não à privatização. A Sra. Deputada Fátima Pinto falou também, e bem, tocou em alguns pontos essenciais, esqueceu-se de dizer que o negócio mais ruinoso para a TAP e que se calhar levou a TAP a estar como está, foi a Operação VM Brasil, que ocorreu essa compra durante um governo socialista. Portanto, foi com a conivência do governo socialista que começou o desastre da TAP. E vou-lhe dizer que foram investidos lá muitos milhões de euros, para a contratação de técnicos de manutenção aeronáutica que não têm a qualidade dos técnicos portugueses que, entretanto, abandonaram a TAP porque já não eram necessários ou porque não aceitaram a redução salarial fruto do plano de reestruturação que foi proposto pelo Governo Socialista. Portanto, é bom enquadrarmos isto e percebermos que nem um nem outro estão isentos de culpa, bem pelo contrário. Eu queria pegar numa afirmação do que disse o Sr. Fernando Henriques e que nós subscrevemos 100%. Cerca de 30% dos grandes ativos da TAP saíram. É verdade, nós temos ouvido vários sindicatos, vários colaboradores de forma isolada e percebemos que numa das áreas que são essenciais para a aviação, que é a manutenção, os grandes quadros, os grandes técnicos que demoram anos a formar-se e que depois de estarem formados e de estarem na linha da frente da manutenção e da reparação, vão adquirindo competências diariamente ao longo de muitos anos. Portanto, precisamos cerca de 10 a 12 anos até um grande quadro da manutenção estar devidamente preparado e assumir a primeira linha. E custa-nos perceber como é que, durante muito tempo, mesmo face à cobiça internacional de outras companhias aéreas para estes técnicos, eles não saíram, mesmo para ganhar muito mais que o que ganhavam. Isto demonstra o que nós temos há muito tempo vindo a dizer, que representa, desculpa a expressão que é forte, mas representa amor à companhia que representam. E deixaram de fazer contratos milionários, em alguns casos a receber 10 vezes mais o que a TAP pagava para se manterem na TAP. Isso nós só podemos registar com agrado, porque querem e preferem representar a companhia de bandeira do que fazer contratos milionários e que lhes garantam uma reforma no curto prazo. E é por aí que eu queria pegar também. Com esta questão da privatização, nós vamos perder um grande ativo, se não o único ativo que nós temos de bandeira em Portugal. Porque seja o consórcio Air France e KPLM, seja a Lufthansa a comprar a TAP, certamente não vão estar interessados na nossa diáspora. Não vão estar interessados em fazer ligação às comunidades portuguesas. E muito menos vão estar interessados em manter o verde e o vermelho da nossa bandeira nos aviões. O que eles querem é uma coisa muito simples.
querem as slots que a TAP tem para oferecer e querem o hub que a TAP tem. E a partir daí a TAP deixa de existir, a economia regride e serão os mesmos do costume a levar para a frente os seus planos e os seus projetos. E volto a referir o que tenho vindo a dizer. É incompreensível como é que os senhores há 5 meses atrás, na discussão de um orçamento, dizem, pela voz do Sr. Ministro das Infraestruturas, que tutela esta pasta, a TAP não é para vender. A TAP é um dos melhores ativos que nós temos. E 5 meses depois, vem o Sr. Primeiro-Ministro dizer, durante 2023, vamos reprivatizar a TAP. Isto é inaceitável. Estamos a falar de 10 mil colaboradores que diariamente defendem aquela companhia e defendem o nosso país por via da bandeira que a TAP ostenta nos aviões. Quer concluir, Sr. Deputado? Vou concluir, Sr. Presidente. Queria só dar esta nota final, dizendo, relativamente à compra dos BMWs, os 79 BMWs, eu peço à TAP que deixe de enganar os seus colaboradores e peço também ao Governo que meta a mão nisto. Porque toda a gente sabe que os BMWs não foram rescindidos. O contrato não foi rescindido. Não foram entregues a totalidade, foram entregues poucos, porque a BMW não tem viaturas suficientes para entrega. Daqui por um ano serão entregues garantidamente. Desafio-vos a mostrar o contrato. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Concluída que está o conjunto de questões colocadas por parlamentares, temos agora então uma intervenção final dos senhores. Eu pedia-lhes agora aqui, sim, que fossem mesmo 5 minutos, que temos plenário a seguir. E o tema do debate, como sabem, hoje, no iniciar do plenário da Assembleia da República, é mesmo o tema da TAP. Eu faria agora, portanto, ao contrário, uma questão de critério, de justiça neste critério, e dá a palavra então à Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling, Erasmo Vasconcelos. Tem 5 minutos, faz favor. Questão mesmo, acho que foi mais a questão colocada pela senhora deputada Fátima Pinto, mas acho que todos os grupos acabaram por fazer aqui caracterizações com as quais eu me identifico, que são realistas, que devem estar no centro da discussão e que serão decisivas para uma tomada de decisão. Por isso, eu vou-me centrar aqui mais na questão colocada por si, onde perguntava se... surgindo um interessado privado que se comprometesse a garantir tanto alguma estabilidade necessária em termos laborais, ou a competitividade, uma série de questões fulcrais, tanto em termos laborais como para a viabilização da empresa, estaríamos disponíveis ou não para aceitar um processo de privatização. A mim é-me difícil responder-lhe porque, tendo em conta aquilo que são exemplos do passado, normalmente, mesmo que esse interessado se demonstrasse favorável às nossas pretensões dos trabalhadores e à nossa visão, normalmente essas visões são reduzidas no tempo. E muitas vezes, inicialmente, são para atrair e para tentar conquistar, numa fase inicial, os trabalhadores, mas depois, mais tarde, acaba sempre por se sobrepor a questão de mercado, a questão da capitalização, dos lucros e dos dividendos. E todas aquelas boas intenções iniciais e esses compromissos assinados acabam por ser secundarizados. Por isso é muito difícil assumir. Até porque também precisava de saber, não sei se na sua questão não chegou a dizer, qual seria a percentagem com que ficaria o Estado, ou se o Estado se deixaria de ter qualquer tipo de participação acionista na... Seria sempre acionista, mas minoritário... Pois, não, eu então parece-me, sem tendo essa premissa, com um Estado minoritário e tendo em conta a experiência do passado e outras experiências, não me parece que o ponto de vista dos trabalhadores e a sua visão possa ficar assegurada, e parece-me que, pelo menos, nós nos oporíamos a uma decisão que fosse nesse sentido.
Relativamente, eu gostaria ainda de salvaguardou aqui uma questão, também não sei se foi salvaguardado por outros, eventualmente por outros senhores deputados, que é a questão das dificuldades no desempenho, e estava a reconhecer isso, faz um agradecimento, e era uma questão que eu gostava realmente aqui também de trazer, porque realmente muitas vezes não se vê e não se tem noção que quando embarcamos e quando descolamos e aterramos, todo o processo, o esforço e como é que foi conseguido manter aquele nível de serviço e porquê que muitas vezes o serviço é tão questionado e é tão criticado com muita legitimidade por parte dos trabalhadores, porque realmente as condições atuais, não só da infraestrutura, mas também da organização dos processos de trabalho, está muito deteriorada, e quem vier a assumir, e não me parece muitas vezes daquilo que tenho visto, muitas vezes os privados, ou nos exemplos que tenho, muitas vezes acabam por não ser uma das prioridades ou não vêm contribuir no sentido de uma melhoria desses mecanismos, dos mecanismos operacionais, para que se dê uma melhoria na resposta do serviço prestado. E eu gostava de fazer enaltecer aqui também, e concordar inteiramente consigo, pelo esforço que é feito pelos meus colegas diariamente, tanto na TAP como na Ground Force, como nas restantes empresas, para levar aquela companhia aonde ela se encontra hoje, prestar o serviço que presta a vários níveis, é inexcedível. Eu gostava que fosse possível termos acesso àquilo que é a realidade laboral hoje em dia, às condições que são dadas aos trabalhadores para poderem efetivar a sua realidade profissional. Outra questão aqui é uma questão que podem considerar um pouco como acessória, mas é muito importante e que tem provocado algumas disrupções também, que é a questão do estacionamento. É uma questão com a qual nos deparamos há bastante tempo e que entronca noutra mais ampla, que é a questão de, criam-se os postos de trabalho, mas não se criam as condições para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades nas melhores condições. E uma das situações que tem provocado enormes problemas para quem trabalha, não só na TAP, na Ground Force, mas nas restantes empresas que desempenham dentro daquele ecossistema aeroportuário, é a questão do acesso ao estacionamento. Temos uma rede de transportes que é deficitária, que não responde às necessidades de muitos dos trabalhadores, nem nas horas, nem na quantidade daquilo que se enquadra, que é o panorama da atividade aeroportuária, e muitos trabalhadores são obrigados a terem de se deslocar por transporte público. Eu sei que isto poderá, transporte público, privado, eu sei que isto poderá levar a alguma contradição com aquilo que são hoje as preocupações ambientais, mas enquanto não houver uma política que passará também pela gestão da TAP, da Ground Force e das empresas, conjuntamente com as organizações representativas dos trabalhadores, no sentido de criar, por exemplo, políticas de car sharing, de divisão para reduzir as emissões e tudo de dióxido de carbono, as pessoas, e não houver uma rede pública, as pessoas serão obrigadas a ter de levar o seu transporte pessoal. E isso não tem sido acautelado, os espaços são inexistentes, os preços são muito elevados e leva muitas vezes que muitos dos trabalhadores ou não se mantenham vinculados laboralmente ou não queiram vir, porque há uma problemática com os horários que são praticados. Muito obrigado. Portanto, ouvimos agora, para concluir esta audição, novamente o citava o Sr. Coordenador, Fernando Henriques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela ordem que as questões foram colocadas. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Paula Santos colocou, efetivamente, durante 25 anos não houve qualquer apoio do Estado. E nós diríamos mais, como o Sr. Deputado Filipe Melo também referiu, se não fosse o negócio ruinoso, criminoso até, da VEM, no Brasil, que consumiu mais de 1.000 milhões de euros, a TAP teria tido condições ao longo da esmagadora maioria desses 25 anos de gerar lucro e de potenciar investimento na frota, nas pessoas, nas infraestruturas. E por falar em infraestruturas, isto entronca com outra questão e que também está ligada a uma privatização, neste caso a privatização dos aeroportos, a privatização da ANA. A TAP provavelmente é hoje a única companhia que tem um hub onde não tem um terminal próprio. A Iberia tem um terminal próprio, a British Airways tem um terminal próprio, a Lufthansa tem um terminal próprio, a Air France tem um terminal, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Há pouco mesmo, antes de entrarmos para aqui, soubemos que a ANA tomou agora a decisão de colocar a EasyJet, que ficou com os slots da TAP, os 18 slots, no Terminal 1. O tal aeroporto que está saturado, que já não tem capacidade. Bom, a ANA o que é que decidiu? Então vamos colocar o segundo operador do aeroporto,
que estava no Terminal 2 a operar também no Terminal 1. Estamos todos a adivinhar o que é que vai acontecer. Quem é que vai sofrer com as consequências? Vai ser, inevitavelmente, a operação da TAP. Inevitavelmente. Mas nós todos ouvimos os senhores administradores da ANA aqui, há 2 meses, a dizer que estava tudo bem, melhor aeroporto do mundo, ao contrário daquilo que dizem todos os estudos e sondagens, né? Melhor aeroporto do mundo com os níveis de serviço 90 e tal %. Mas está aí a consequência de uma privatização. Uma privatização também ela nefasta e ruinosa para o país, em primeiro lugar, e para os trabalhadores da ANA, em seguida, que têm o seu acordo denunciado. Depois, naturalmente, a senhora deputada Paula Santos falou na necessidade de ter uma gestão pública. Nós concordamos, não temos nenhum dogma com ter um parceiro. Agora, não percebemos, por exemplo, esta gestão da TAP hoje, uma TAP 100% pública, não nos parece cujo foco, cujo objetivo seja o interesse público. Não nos parece. E se é, esforçam-se muito para mostrar o contrário. Se é, esforçam-se muito para mostrar o contrário. Relativamente ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, entram um pouco com a Sra. Deputada Fátima Pinto na questão da Presidente Executiva ontem ter feito essa referência na deficiente comunicação, não é só com os sindicatos, de facto. E não é por não falar português. A questão dos BMWs é sintomática do que é a comunicação da TAP. Desastrosa ao nível daquilo que é a gestão operacional da TAP. Desastrosa. E a comunicação com os contribuintes é aquela. Nós tomamos esta decisão tão boa, vocês é que não perceberam. Vocês são burros, não perceberam. Nós agora vamos repensar para o ano. Não é? Para o ano vamos repensar. Relativamente à possibilidade de haver um parceiro, a senhora deputada Fátima Pinto, de haver um parceiro, nós não temos, como disse, nenhum dogma. Agora, já havia um parceiro, com esta reversão de 2016, havia um parceiro com isso tudo, acautelado, as rotas, a base, o hub, e todos sabemos e concordamos consigo, quando disse que o privado, quando chegou a hora da verdade, cavou, não é? Foi embora, ele não foi expulso. Também é bom que... Ontem foi aqui dito que ele foi expulso. Ele não foi expulso. Ele foi embora porque não teve capacidade para acompanhar. Nem queria acompanhar. Não queria, nem tinha capacidade para acompanhar. Portanto, é importante também dizer, a TAP hoje faz parte de uma aliança, de uma grande aliança, liderada pela Lufthansa, Star Alliance, não é? Que complementa rotas, partilha de códigos, etc, etc, etc. Agora, como tem sido dito, e bem, muitas vezes pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, nós somos um país periférico na Europa, mas tem uma vantagem que poucos terão no mundo, se algum terá, é a nossa centralidade. E a TAP dá centralidade ao país. A TAP dá ao país aquilo que... Eu também tenho muita pena que não esteja aqui o Sr. Deputado do Iniciativa Liberal, muita pena. Aliás, se calhar na vontade dele, até a Assembleia da República, os senhores deputados seriam todos privados e privatizados. Eu até me apetecia relembrar os cadernos de Lanzarote, não ia acabar com o vernáculo que o Nobel acabou, mas diria, privatize também a Assembleia da República e os senhores deputados, porque é a vontade do senhor deputado do Iniciativa Liberal, que tem um problema qualquer, de facto, com a TAP. Agora, não temos cá o Sr. Deputado. É uma pena, é verdade, é uma pena. Ficará para uma próxima. Para uma próxima, seguramente. Para terminar, aliás, dizendo, em relação à questão do parceiro estratégico, do nosso ponto de vista, Estado maioritário, Estado sendo maioritário, tendo uma posição decisiva, determinante, interventiva, com uma gestão orientada para aquilo que é a defesa do interesse do país, para a soberania nacional, para a ligação às comunidades, para a ligação à diáspora, para a ligação às ilhas, para a continuidade territorial e também para o interesse turístico, que hoje é o que é no país, tem o peso que tem no país, feliz ou infelizmente, felizmente para nós enquanto trabalhadores, se calhar não tão felizmente para nós enquanto cidadãos, não é? Para nós todos, enquanto cidadãos. Concluo sim, e vou concluir, já aflorei aqui um pouco a questão da VEM, que o Sr. Deputado Filipe Melo falou. Efetivamente há esse êxodo de quadros altamente qualificados, há esse êxodo na manutenção, 10 anos, estamos a falar por baixo, não é? Até estar na posse de pleno conhecimento e autonomia para poder desempenhar e bem aquilo que é o seu trabalho, e por isso é que depois as companhias internacionais andam, ainda para mais com um plano de reestruturação e com cortes salariais no seu salário, as companhias internacionais andam-lhes
a aliciar esses trabalhadores altamente qualificados, e há um êxodo enorme de quadros, não só na manutenção, na parte comercial, nos altos quadros da companhia, na engenharia. Há um êxodo enorme de quadros que estão a ser substituídos depois por muitos deles franceses, que vêm, não sei se pela mão da CEO, mas que de facto não têm esta ligação, não têm este conhecimento do que é a TAP e do que é a importância da TAP. Hoje estão aqui, amanhã estarão na Aeroméxico ou na Singapore Airlines, qualquer coisa desse género. Os trabalhadores acreditam, de facto, na companhia, mas essa crença está a esmorecer. Essa crença está a esmorecer. Ao vermos, agora muda a sede, vamos para uma sede que o CTT, como foi dito aqui ontem, os CTT abandonaram essa sede porque é muito cara no Parque das Nações. Mas a TAP, pasme-se, a TAP, com cortes salariais, com um plano de reestruturação duríssimo, a TAP vai fazer vida de rico, mudando a sede para o Parque das Nações. Lá está o tal gabinete. Isso tem autonomia, é o BM e o gabinete de luxo. Carro de luxo, gabinete de luxo. Isso é a autonomia que a administração da TAP parece ter. Agora mesmo para concluir, sim, custa-me interrompê-lo, já percebeu que sim. É a última frase. De facto, concordamos quando diz que com esta privatização, com outra, não ficará calculado o interesse nacional. Está em risco um conjunto de situações para o país, a soberania nacional, a nossa bandeira levada aos 4 cantos no mundo, aquilo que tudo isso representa para a economia, para o turismo, para os portugueses, muito mais do que aquilo que representa para os trabalhadores, porque nós, antes de sermos trabalhadores da TAP, do grupo TAP, somos portugueses. E, portanto, muito isso... obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu pelas dizer que somos todos portugueses, acho que é uma boa forma de concluir. Agradeço-lhe muito. Até hoje ajudei a concluir, se me permite. Obrigado pela tolerância. Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito a vossa presença cá, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos de Tava, Fernando Henrique, Chamando Costa, são trabalhadores dos serviços portugueses de handling, Erasmo Vasconcelos também, a vossa presença aqui. Acho que fica muito clara a posição dos sindicatos, eu espero que sim, espero que é para isso que vieram cá também, para esclarecer todos os parlamentares e ouvirem as questões colocadas. Agradeço também aos senhores deputados e temos agora à tarde, como sabem, o plenário e o tema é a TAP. Bons trabalhos para todos nós e aos senhores também desejo um belíssimo trabalho nos vossos. Obrigado.